Não, eu posso falar um negócio sobre consumo aqui? Assim, é muito bobo. A gente foi dando o defensor do capitalismo, do consumo. Isso é muito retardado, velho. Eu também tava pensando... Esqueçam o que defendemos. Agora que eu tô urbanoide aqui, tipo, eu vou no Starbucks, eu olho aquele monte de opções de café, mano. Eu falo, por que eu preciso de 500 opções de café, não sei das quantas, macchiato, não sei das quantas, frulato, burulato, sei lá quantos latos. Tipo assim... É ridículo. É ridículo. Agora, uma coisa que eu percebo, por exemplo, na minha vida, eu sou muito pouco consumista, até eu sou zoado, porque eu praticamente não sei o que comprar. Agora eu comecei a gostar de algum assunto, que foi gostar de tapetes persas velhos. Mas é só porque é indo-europeu, tá ligado? Sim. Tipo, mas não, eu também sou super frugal. Na casa que a gente morava não tinha nem móvel. Você lembra? Não tinha. Sim. As pessoas achavam que eu tava de mudança. Minha namorada, quando chegou lá a primeira vez, achou que eu tava de mudança, porque realmente não tinha móveis na minha casa. E assim, eu acho de uma imbecilidade ser consumista. Assim, eu não consigo ver o valor, esse valor no consumo. Eu não consigo entender. Assim, essa coisa das pessoas se definem pelo que elas consomem, que acho que foi uma coisa que virou uma ideologia corrente anos 70, 80, 90. Acho que foram assim, as 3 décadas que isso definiu. E aqui no Brasil pegou com atraso a década saiu 2000 aí, os anos 2000. Isso aí, cara, é uma parada que nós temos que parar de defender, só que o fim da defesa disso significa a implosão do sistema. A implosão do sistema. Só que é o seguinte, cara, esse sistema nos escraviza. E a geração nossa, se tem uma boa característica dessa geração ser hedonista, é o fato dela querer negar isso em certa medida. Eu não acho que ela quer negar. Eu acho que ela quer negar sim. Eu acho que ela tenta negar, mas ela não percebe isso e ela acaba fazendo. Porque ela diz assim, eu não quero ter um carro. Eu não quero ter um apartamento muito grande, mas eu quero viajar para Paris. Ela quer consumir experiências ao invés de consumir itens. Mas ela quer consumir experiências. Não, óbvio que ela quer consumir experiências. Mas aí, assim... Que aí é a questão do macchiato, frufrulato e não sei o que. Em certa medida, é como ela vive numa vida desprovida de significado, ela vai ter que consumir a experiência. Sim. Né? E é natural. A questão é que se definir mediante o consumo de produtos é uma... Mas ela se define mediante o consumo de experiência. Da experiência é uma... Tipo assim, viajar é o único investimento que você gasta. E eu sei. O que eu quero dizer é muito menos vazio você se definir mediante o consumo de uma experiência do que de uma coisa material. De um produto material. Porque o que eu quero dizer, essa economia mais cauda longa que foi levando pra gente, ela faz que, obviamente, a gente tem um monte de simulacros de consumo, simulacros de experiência. Claro, mas, por exemplo, você acha mais vazio... O que você acha mais vazio? A geração dos nossos pais que queria se afirmar através da compra de uma casa para poder construir uma família e um carro. Versus... Era desde a Coca-Cola, claro, a marca de roupa. Você lembra dos anos 90? Sim, Paul Raflor? Eu lembro, mas os status, assim, né, pelo menos do sonho americano, que foi quem forjou isso, os grandes status da economia do sonho americano era você ter a sua casa e o seu carro, e depois os seus eletrodomésticos, versus a geração de hoje que quer consumir experiências. Lógico que você tem uma questão material, que é aquilo que a gente estava falando lá no comecinho do programa, que a geração de hoje também não consegue comprar a casa. Tem uma questão factual aí, que tipo assim, às vezes o cara até quer comprar a casa, mas ele não consegue juntar dinheiro para comprar a casa. É que eu acho assim, a gente vive um outro modelo de capitalismo que não é esse capitalismo dos nossos pais. Sim. A gente vive um capitalismo que é muito mais um capitalismo de experiências. Concordo. E um capitalismo que é estético. O que eu quero dizer é que esse tipo de capitalismo, ele não é melhor ou pior do que o anterior. Esse tipo de capitalismo é um capitalismo que busca encontrar nesse tipo de consumo algo que não havia no anterior. Porque o anterior era o capitalismo de consumo de massas. Sim. Que era o capitalismo do consumo de produto padronizado. Perfeito. Esse cara, ele quer fugir do produto padronizado e ele quer encontrar uma experiência única que situe ele no mundo. Eu creio que esse tipo de consumo é um tipo de consumo mais rico, porém tão alienado quanto. Entendeu? Sim. Porque é um consumo... O que acontece? O outro, você tinha um resto de significado, de ordem no mundo que tava lá. Então o cara não necessitava tanto dessa experiência, tipo, eu vou
eu vou agora pra Índia e eu vou realmente conhecer a Claro, verdadeira yoga. Claro, não, Ele ele não ia na precisava. igreja do bairro dele, tava de bom tamanho. Exato. E aí ele comprava a casa dele e ficava se definindo, tipo, meu, comprei o Opala agora, irmão. Puta do Opala. um carrão, E ele era- banco de aí era trás, o Beto né? do Opala, tá ligado? Exato, sim, sim. E agora essa pessoa não, essa pessoa, tipo assim, ela é espiritualizada, tal. Agora é o Beto do The Rose. Não é mais o Beto Exato. do Opala. Só que o The Rose, se eu botar do lado do Opala, o The Rose não é tão tosco enquanto Sim. modelo quanto outro. Porque o outro é mais escravizante do que esse. Tenho minhas dúvidas se o outro é mais Eu escravizante, de fato. Eu acho que o consumidor do produto de massa, até o começo da revolução da internet, ele era um cara bem mais alienado. Bem mais Sim, alienado. fato. Assim, a alienação que esse cara Sim. tinha era monumental e as opções Mas a que vida ele tinha- dele era bem menos vazia também. Tá aí, eu não sei, cara. Porque esse cara de hoje aqui, ele tem muito mais liberdades e opções do que aquele cara tinha. Sim, ele tem muito mais liberdades e opções, mas o que que as pessoas fazem quando elas têm muitas liberdades e muitas opções? Elas se perdem e isso gera um estresse. Enorme. Muitas escolhas geram estresse. Enorme. Até porque... Ter menos pessoas que têm menos escolhas geralmente são mais felizes e completas que pessoas que têm muitas escolhas. Sim, concordo. Né? E então Mas é o negócio do Prometeu. A Sim, pessoa exato. teve acesso ao conhecimento. teve acesso ao né? conhecimento. E eu acho uma outra coisa muito engraçada dessa economia de cauda longa, que você tem aquela curva de distribuição, né? Por mais que você tenha muitas opções, a maioria das pessoas vai continuar sendo o Beto do Opala. Sim. Você dá liberdade para as pessoas, a maioria das pessoas vão continuar sendo o Beto do Opala. Uma ou outra vai ter na margem da sociedade pessoas que vão estar muito distantes do Beto do Opala. Mas você não acha... Você vai por ter exemplo, sei lá, nos Estados o Unidos- Juninho da mobilete voadora, mas a maioria das pessoas vão ser Beto do Opala. Sim, vai molhar para as pessoas vão. Só que aí, o capitalismo de massa de consumo definidor, mesmo pro Beto do Opala atual, já não é igual era do Beto do Opala. Sim, concordo. Né? Ele vai consumir algo diferente do Beto do Opala, mas ele O Beto do Polo, tô falando. o Beto do Polo. Esse cara ele vai consumir uma experiência à la Beto do Opala. Sim. Uma experiência normatizante, né? Que torne ele um normie, assim. Não? É que sim, bom, o programa né, tem mais pimbas aí, porque assim, isso é um ponto muito interessante que a gente tava... Tem. Tem? Pode continuar, tá bom. Não, é que esse ponto, sabe o que eu acho legal? Que ai, caralho. Deu branco. Bom, o que eu acho legal disso é que com um pouquinho mais de esforço filosófico, você talvez essas pessoas consigam perceber mais facilmente que as coisas importantes da vida existem numa dimensão metafísica, né? Então, uma experiência talvez seja capaz de apontar para essas pessoas que o essencial da vida está numa dimensão metafísica e não numa dimensão física, que nesse sentido o Beto do Opala está mais preso a um capitalismo físico do que o Beto do Polo, né? Vamos fazer essa dicotomia, Beto do Opala, Beto do Polo. Mas o problema disso é que eu acho que o Beto do Polo, ele tá tendendo não para um metafísico real, ele tá tendendo para um metaverso. Ele tá tendendo para uma economia digital, para uma experiência digital. Sim, não, que nesse sentido ele vai ser mais escravo que o Sim. Beto do Opala. Sim, eu concordo. Mas eu ainda acho, esse é o ponto, eu ainda acho que o cara da cultura de consumo de massa, ele tinha um grau de alienação monstruoso. Tinha, sim. E o cara, sabe, toda aquela crítica que a esquerda fazia à cultura de massa, e toda a crítica que saía nos filmes da cultura de massa, o We Don't Need No, Sim. era uma coisa braba, cara. Era, mas eu acho que eu preferia morar naquela sociedade do que nessa aqui. Eu já não sei. Aí eu já não sei. Bom, a gente cresceu, né? A gente pegou o final dessa gente pegou sociedade o final. e eu achava muito legal os anos 80 e vendo as coisas em retrospectiva, tipo, vendo os programas da Xuxa, vendo os absurdos que eram, a liberdade que as pessoas tinham de poder falar coisas absurdas, tipo assim, o Chacrinha falando na televisão às 3 horas da tarde no domingo, alô, Ademar, para de cheirar. Isso não ser um escândalo e tudo não ser escandaloso e as pessoas não serem policiadas 24 horas pelas opiniões delas. Eu acho que as pessoas eram mais livres. Assim, eu acho que menos pessoas entendiam que elas podiam ser livres, mas as pessoas que entendiam que elas podiam ser livres eram mais livres. Eu vi um cara falando agora que o Brasil só experimentou 20 anos de liberdade de expressão, que foram nos anos 80 e 90. Bem possível. Sim. 20 anos, que ele falou, até os anos 80 você era oprimido por velhos conservadores e milicos, e agora você é oprimido por jovens empoderados. É. É uma análise muito boa. Se inscreva no nosso canal de cortes já.